Olá, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui com esse estudo sobre o batismo nas águas, ok? Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero dizer aos nossos irmãos que serão 4 aulas, tá? Que eu estarei enviando para os irmãos e procurem tirar todas as suas dúvidas nestas aulas, para que você não vá para o batismo com algum tipo de dúvida. Tá? Não é interessante ir para o batismo com dúvidas. Então, aproveite o máximo essas aulas. Se você quiser parar aí o vídeo, né, quando você estiver assistindo, fazer anotações, e assim que surgir perguntas, não fique com elas. Mande para nós que estaremos providenciando aí a resposta, tá ok? Então, eu desejo a você uma boa aula em nome de Jesus. Lembrando também que as nossas aulas online, elas serão aulas curtas, tá? Para não ficar cansativo, para não ficar maçante, ok? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, para dar início ao nosso estudo, separei aqui 2 textos bíblicos que falam sobre o batismo nas águas. Por que que é importante apresentarmos os textos bíblicos? Para ficar bem claro que esse estudo não foi inventado por nós, tá? Nós não inventamos isso aqui. Esse estudo é extraído da palavra de Deus, tá ok? Então vamos lá, pelo nosso primeiro texto. Nós vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 28, tá? O versículo de número 19, que diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro texto, tá? Mateus 28, 19, é o que chamamos da grande comissão. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deu uma ordem aos discípulos. E qual era a ordem? Era que eles fossem a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma ordenança. Ordenança é uma ordem. Sendo uma ordem, é um mandamento. Sendo um mandamento, precisamos obedecer a palavra do Senhor. Claro até aqui? Beleza? Então vamos lá. Antes de iniciarmos a estação, vamos ler, né, alguns textos, já li aqui. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Um outro texto que eu estou lendo com vocês, que fala de pessoas sendo batizadas, tá? Esse sermão aqui se deu no dia de Pentecostes, onde Deus, né, cumpriu a sua promessa do derramamento do Espírito Santo, e logo após desse evento, Pedro inicia-se um longo, um extenso sermão, e aquelas pessoas que estavam ali ouviram a palavra, receberam a palavra de bom grado e elas foram batizadas, tá ok? Então, mais para frente aí vamos ver alguns versículos, mas é fundamental que nós pratiquemos, né, esses ensinamentos bíblicos, ok? Vamos lá. Então, através desses textos acima citados, podemos concluir, sem erros, tá, que o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus para a sua igreja. Então, ficou claro aqui, irmãos? Batismo nas águas não é nossa invenção. Batismo na água não é opcional, tá? Eu tenho que decidir se quero ou não quero batizar. Não. Tem um tempo, óbvio, para isso, é claro, mas não é opcional, tá? É um mandamento, é uma ordenança. Tranquilos? Vamos lá então.
É através do batismo que o cristão passa a fazer parte da igreja visível. Gente, isso aqui é muito interessante. Muitas vezes as pessoas que estão há tempo na igreja e não sabem disso, né? Então, através do batismo que o cristão passa a fazer parte da igreja invisível, ok? Antes do batismo, as pessoas são chamadas de congregados, tá? Eles ainda não passaram pelo batismo, eles ainda não se tornaram membro da igreja. Mas é através do batismo que passamos a fazer parte da igreja invisível, que passamos a se tornar membros da igreja, do corpo de Cristo. Ok? Claro, até aqui. É através do batismo pelas águas que nos dá também a possibilidade de participarmos da Santa Ceia do Senhor, que é o culto da Santa Ceia, né? Onde renovamos o nosso compromisso com Deus. Até aqui tranquilos? Então vamos lá então. Jesus não só ordenou o batismo, mas também foi exemplo para nós ao ser batizado. Mateus 3, do 3 ao 17, um outro fator interessante, Jesus foi batizado. Alguém pode perguntar, mas por que Jesus foi batizado, né, se ele não tinha pecado? Então nós vamos ver dois motivos pelo qual Jesus passou pelo batismo. O primeiro deles é o que lemos aqui. Ele foi batizado para ser o exemplo para nós. Mas também Jesus foi batizado para a sua identificação. Foi depois do batismo de Jesus que ele inicia-se o seu ministério. Jesus foi batizado com 30 anos de idade, ok? Quando João Batista aparece pregando no deserto, ele nos informa que Deus havia falado com ele. A Bíblia não mostra esta conversa de Deus com João Batista, mas ele diz que Deus falou para ele que quando ele estivesse batizando no Rio Jordão, e quando ele fosse batizar alguma pessoa que ele visse, né, o Espírito Santo descendo sobre ele descendo sobre ele, esse então era o Filho de Deus, esse era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Claro, então? Então João Batista agora estava lá no Rio Jordão, batizando, tá? Como de costume, como era normal. E quando chega nessa pessoa agora, ele vê, né, descendo em forma corpórea de pomba. Não que o Espírito Santo seja uma pomba, tá, irmãos? Foi a interpretação que João teve quando viu descer sobre aquela pessoa, né, algo, uma forma corpórea de pomba. E ele se lembrou da palavra de Deus, que esse era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, dois propósitos pelo qual Jesus passou pelo batismo. Primeiro, para ser exemplo para nós, tá? Porque ele é exemplo de tudo, e também para a sua identificação. Tranquilos? Beleza até aqui? Vamos lá então. A palavra batizar vem do grego bapto. Este termo é a origem das palavras batizar, e batismo significa mergulhar. Preste bem atenção nesse texto, tá? A palavra batismo significa mergulhar, mergulhar embaixo, cobrir completamente com líquido. Então, por isso é que os nossos batismos são realizados ou em rios, ou em piscinas, tanques batismais, correto? Porque é necessário imergir, mergulhar completamente o corpo da pessoa. Nós vamos ver o porquê lá na frente, ok? O significado da palavra batizar deixa claro que o batismo deve ser por imersão, tá? O ato de mergulhar na água o corpo todo de quem está sendo batizado. Beleza até aqui? Tranquilos? Vamos lá então. Então, é por isso que nós, aqui vamos ver, né? Encontramos outras passagens bíblicas que nos prova que o batismo não deve ser aquele no qual são jogados algumas gotas de água na cabeça da pessoa, certo? E sim deve mergulhar
todo o corpo do batizando. Claros até aqui, né, irmãos? Tranquilos? Vamos lá então. Em Atos, Felipe e o batizando, né, o candidato aqui, né, descem a água e saíram da água. Atos 8:38 fala de um etíope que vinha voltando da cidade de Jerusalém, da adoração. Ele estava lendo, né, as Escrituras, especificamente no livro do profeta Isaías, capítulo 53, onde fala ali de Jesus. E Felipe então se chega a ele, percebe que ele estava lendo, né, a Bíblia, e Felipe então faz uma pergunta para ele: entende tu o que lês? Ele fala: como entenderei se ninguém me explicar? De quem é que as Escrituras está se referindo aqui? Então o Felipe então abre ali a Escritura, né? Praticamente Felipe dá uma aula para ele aqui de cristologia, né? Mas logo na sequência eles são batizados, eles descem a água, eles saem da água, tá? Glória a Deus por isso. O próprio Senhor Jesus, né, quando foi batizado por João, o processo foi o mesmo, né? Entrou na água e saiu da água. Então fica bem claro aqui para nós essas passagens bíblicas da necessidade de mergulhar o corpo da pessoa, tá? O que é batismo? Nós vimos aí o significado da palavra batismo e agora nós vamos ver qual é o simbolismo do batismo. O que simboliza o batismo, tá? O batismo para nós é uma ordem de Jesus que simboliza o quê? O sepultamento da velha vida. Gente, isso aqui é muito interessante, certo? E a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Então, o outro propósito pelo qual, né, o corpo da pessoa precisa ser emergido totalmente é porque simboliza um sepultamento da velha natureza, da velha vida, tá? E ninguém é enterrado, né, irmãos, pela metade, não é verdade? Quando a gente vai lá levar um corpo para ser enterrado, né, as pessoas não enterram deixando um braço para cima, uma perna, não. Então, por isso que quando o batismo ele simboliza um sepultamento, todo o corpo da pessoa deve ser enterrado, imergido na água. Ao ressurgir da água, é um simbolismo de uma nova vida, de uma nova criatura. Claros até aqui? Tranquilos? Muito fundamental isso aqui, tá ok? O batismo é uma das maiores demonstrações públicas de quem cremos no Evangelho e recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Outra coisa muito importante: batismo é uma demonstração pública da nossa fé, ok? É a maior delas, por isso que é importante. Por que é uma declaração pública? Porque geralmente no dia do batismo nós estamos declarando frente às testemunhas presentes ali a nossa crença, né, em Jesus Cristo. Por isso, uma confissão pública de fé. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá então. Quem está apto a ser batizado? Tá? Então, isso aqui também é outra coisa muito importante, tá, irmãos? Para alguém estar pronto a ser batizado, é preciso ter dado alguns passos. Nós vamos tratar aqui do primeiro passo, tá? E os outros passos a seguir nós vamos ver na outra aula, tá? Para que a nossa aula não fique cansativa, maçante e você também possa estar interessado aí nesse assunto, tá ok? Então, o primeiro passo é ter a capacidade de entender e aceitar a mensagem do Evangelho. Atos 2:37 vai narrar, né, este texto. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então esse texto aqui que eu li com vocês é o mesmo texto lá de Atos, né? Quando Pedro dá aquele sermão, né, bem extenso, e ao findar o seu sermão, as pessoas perguntam: o que nós devemos fazer para ser salvos? Crer no Senhor Jesus Cristo, tá? E para a salvação, e sejam batizados, né, para arrependimento dos vossos pecados. Então, o primeiro passo que a pessoa precisa dar
ela tem que estar o quê? Ela tem que receber, ela tem que ter a capacidade de acreditar e receber a palavra do Senhor. Amém? Outros passos vamos ver nas outras aulas. Até aqui eu te agradeço pela sua atenção, pela sua dedicação. Lembro vocês, não vá para o batismo com dúvidas. Amém, irmãos? Fica com Deus.